Vamos para mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1 e nessa aula nós iremos ver mais uma estrutura de condição, de controle de fluxo, a estrutura switch case. O comando switch ele vai ser utilizado para que a gente possa avaliar uma expressão contra vários resultados possíveis. A estrutura switch ela verifica uma variável e age de acordo com seus cases, com seus casos. Os cases eles são possibilidades de resultados que são obtidos pelo switch. Somente é possível utilizar o comando switch com os seguintes tipos de dados primitivos. Você só vai conseguir utilizar o switch com os dados primitivos char, byte, short ou int. Com outros dados primitivos, infelizmente a gente não consegue utilizar a estrutura switch. E você também pode utilizar a estrutura switch utilizando a classe string. A sintaxe do comando switch ela é bastante simples. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definirmos que nós vamos utilizar essa sintaxe. Então nós colocamos switch e entre parênteses nós vamos colocar a nossa expressão. Lembrando que essa expressão ela sempre deve resultar em um char, um byte, um short ou um int. Ou caso você esteja utilizando uma string. E logo abaixo nós colocamos abrindo a chave e nós fechamos a chave. E dentro desse corpo nós vamos colocar os nossos case, que são as nossas estruturas. Então a gente coloca, por exemplo, case, valor 1, 2 pontos. E ali a gente vai colocar o nosso bloco de comando. Logo abaixo desse bloco de comando nós colocamos a palavra break. O que a palavra break ela refere-se? É quando você tem uma opção válida e você não quer mais executar os outros comandos. Então o break ele vai parar a execução do nosso algoritmo ali e sair da estrutura switch. Ao fim dos cases, você também pode colocar o comando default. Ele vai pegar qualquer resultado que não seja definido nos cases anteriormente e ele vai executar o bloco de comando que está ali. Você pode colocar o comando default em qualquer lugar dentro do switch, mas geralmente a gente coloca-se ele sempre ao final. Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo utilizando a estrutura de condição switch. Então nós temos ali declarado uma variável chamada opção menu, recebendo 1, e a gente coloca a nossa estrutura, ó, switch opção menu. E eu vou testar ela, ó. Caso ela seja 1, eu vou executar o que está ali. Caso 2, vou executar o que está ali dentro do 2. Caso 3, dentro do 3. E se não for válido nenhuma das expressões acima, eu vou fazer aquilo que está dentro de default. Vamos abrir aqui o nosso algoritmo dentro do NetBeans e vamos testar para que você possa ver na prática. Então aqui nós temos o nosso algoritmo. Então olha só, opção menu é igual a 1. Vamos executá-lo aqui, ó, run file. Olha só, item do menu 1. Então o que ele faz? Ele vem aqui, ó, switch opção menu. Switch 1. Caso 1. Opa, 1 é igual a 1. Então ele vai fazer o que está aqui dentro, olha. Então ele vai vir aqui e imprimir item do menu 1. Como nós temos a palavra break, ele vai terminar a execução. Então ele para a execução do nosso algoritmo aqui e ele continua logo após a finalização da chave na estrutura de condição switch. Como a gente não tem mais nada, ele não vai fazer mais nada. Vamos dar aqui o valor, vamos colocar agora 2. Vamos rodar. Olha o resultado. Item do menu 2. Então o que ele faz? É 1? Não. É 2? É. Então ele faz isso aqui. E vamos colocar agora um valor diferente. Vamos colocar 13. Vamos rodar aqui. Olha o que ele faz. Opção inválida. Olha só. Opção menu é igual a 13. 13 é igual a 1? Não. 13 é igual a 2? Não. 13 é igual a 3? Não. Então ele faz o default. Então ele faz a última opção, que nenhuma das outras anteriores foram válidas. Então ele vai imprimir para nós system.out.println, opção inválida. Agora que para que a gente possa aprender de fato e praticar essa estrutura, eu preparei aqui 2 algoritmos para que nós possamos fazer juntos e aprender a utilizar
a nossa estrutura de condição switch case. Vamos desenvolver o nosso primeiro algoritmo. Olha só, elabore um código em Java que receba dois valores do usuário e a operação que ele deseja executar. Operações 1 para soma, 2 para subtração, 3 para divisão e 4 para multiplicação. Execute a operação desejada e imprima na tela. Vamos lá. Com o NetBeans aberto, vamos criar aqui uma nova classe principal. Então vamos utilizar o mesmo projeto que nós estamos utilizando. Ó, botão direito, New, Java Main Class. E vamos colocar aqui exemplo switch 1. Finalizar. Primeira coisa que nós precisamos fazer, declarar as nossas variáveis. No caso aqui, nós vamos declarar três variáveis. Vamos lá. Float, vou colocar aqui número 1, número 2 e eu vou colocar resultado, que será o resultado que eu terei. Além dessas três variáveis, nós vamos ter uma variável que vai perguntar a opção, que se ele quer fazer soma, se ele quer subtrair ou se ele quer somar. Vamos lá, int opção. Agora que nós criamos as nossas variáveis, nós precisamos atribuir valores a elas. Vamos lá, número 1 recebe 30, número 2 recebe 5 e vamos colocar aqui, opção recebe 1. Criamos as nossas variáveis, atribuímos valores a elas, agora a gente precisa fazer a nossa estrutura switch. Então vamos lá, ó. Switch, e vou colocar aqui opção. Abre e fecha a chave e vamos colocar lá, ó. Case 1, o que eu vou fazer? Vou fazer, ó, resultado, ele vai receber número 1 mais número 2. E vamos colocar aqui break. Eu não vou imprimir aqui o meu resultado, porque nós vamos imprimir só o final, porque a gente vai economizar linhas de código. Vamos lá, ó. Case 2, vamos lá, resultado vai receber número 1 menos número 2. Break. Case 3, o resultado ele vai receber o número 1 vezes o número 2. Break. Case 4, o resultado ele vai receber o número 1 dividido pelo número 2. Break. E caso não for nenhuma dessas, eu coloco lá o default, ó, default, e vamos colocar aqui, ó, system.out.println, opção inválida. E vamos colocar aqui o break. E logo após aqui, ó, o switch, ó, ele terminar, eu vou imprimir, ó, system.out.println, vamos colocar aqui resultado, dois pontos, vou concatenar com a nossa variável, resultado. Eu poderia colocar aqui system.out.println em todos os cases, mas aqui eu economizo linhas de código. No caso aqui, ele deu um erro, vamos ver o erro que está acontecendo. Ó. Aqui está falando que a variável resultado, ela espera que ela seja inicializada. Como nós estamos utilizando ela aqui, e aqui a gente não atribuiu nenhum valor para o resultado, ele acontece esse erro. Então o que a gente faz? Ó, resultado recebe 0. A gente atribui um valor para ele e a gente elimina o erro. Vamos executar o nosso código e vamos ver o resultado. Botão direito, Run File. Olha só, resultado 35. Então ele pegou, ó, 30 e 5, opção 1. Opção 1, o que ele é? É a soma 30 mais 5, 1. Ele finaliza a execução do switch e continua o algoritmo, ó, imprime para nós. Vamos colocar aqui 2 e vamos ver o resultado. Ó.
run file, 25. O que ele faz? Ele vai fazer a segunda opção, ó, porque a gente colocou aqui 2. 30 menos 5, 25. Vamos colocar o 3 aqui. Run file, 150. Não é 1, não é 2, é 3. 30 vezes 5, 150. Vamos colocar aqui a opção 4, olha só, 6. 30 dividido por 5, 6. E por fim, vamos só testar aqui, vamos colocar aqui 43. Não é nenhuma das outras, então ele colocou a opção inválida. Muito bem, fizemos aí o nosso primeiro algoritmo utilizando a estrutura switch case. Vamos voltar aqui na nossa aula e vamos lá. Utilizando a estrutura switch case, elabore um código em Java que exiba se um dia é dia útil, fim de semana ou dia inválido, dado o número referente ao dia. Considere que domingo é o dia 1 e sábado é o dia 7. Vamos abrir aqui o nosso NetBeans, vamos criar uma nova classe. Vou dar o nome de exemplo, switch2. Vamos finalizar e vamos começar aqui criando as nossas variáveis. Então vamos lá, int dia, semana. Vamos atribuir um valor para ele. Então, dia, semana, recebe, vamos colocar aqui 1. E vamos fazer a nossa estrutura. Ó. Switch, dia, semana. E vamos abrir. Ó. Case 1 quer dizer que é domingo. Então, system.out.println, domingo. Break. Case 2, system.out.println, segunda-feira. Muito bem, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, então vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V e vamos colocar aqui, ó, 3, terça-feira, 4, quarta-feira, 5, quinta-feira, 6, sexta-feira e 7, sábado. E por fim, nós colocamos o default. Default, vamos colocar lá, system.out.println, dia inválido. E vamos colocar também o break. Agora que nós já fizemos aqui o nosso algoritmo, vamos testar. Vamos botar um direito, run file. Agora, quarta-feira, dia da semana é 4. Ó, quarta-feira. Vamos colocar aqui 1. Vamos rodar. Ó, domingo. Domingo. Vamos colocar aqui um dia inexistente, 11. Run file. Olha só, dia inválido. Por quê? Porque ele não está em nenhum dos cases. Ó. O case vai só até 7. Se não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele vai cair no default. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido as estruturas de condição existentes na linguagem de programação Java. Na próxima aula nós vamos aprender a entrar com dados dentro dos nossos algoritmos. Nós solicitamos ao usuário que ele digite um valor e a gente execute alguma ação com este valor dentro dos nossos algoritmos. Um abraço e até a próxima aula.